Ah, ok, isso daqui? Ah, não, é que eu tô fazendo a dieta do algodão, porque sabe como é, né? A porta do céu é super estreita. Mas isso é algo que você que é pobre jamais entenderia. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Maia Massafera, sobre a gordofobia da Maia Massafera, sobre o elitismo da Maia Massafera. Mas, na verdade, esse vídeo não é nem sobre a Maia, nem sobre a gordofobia, nem sobre o elitismo dela. Porque, na verdade mesmo, esse vídeo aqui é sobre como os padrões de beleza, sobre como a pressão estética atinge mulheres trans de diferentes grupos sociais. Cada mulher trans vai ser atingida de uma forma, dependendo de onde ela está. Enfim, o vídeo de hoje é sobre isso. É sobre a cultura estética e a passabilidade dentro das transgeneridades. Caso você não saiba o que aconteceu, a Maia Massafera, né, aquela influencer trans rica, né, que vive falando merda na internet, falou mais uma merda na internet. Não, dessa vez ela não estava falando sobre não ficar com bissexuais igual ela falou recentemente. Não é sobre isso dessa vez. Dessa vez a fala dela foi sobre o corpo dela, né? Porque, vamos lá também, né? Vamos lá também, porque a gente critica, mas a gente também defende no que tem que defender. A Maia Massafera, ela tá extremamente magra, né? Ela tá bastante magra e as pessoas se acham no direito de ficar importunando ela por causa disso. Porque beleza, uma coisa é a gente constatar que a Maia Massafera está bastante magra e se preocupar um pouco com isso, tendo em vista que a cultura da magreza está voltando com mais força do que nunca, né? Sei lá, os anos 2000 estão voltando com tudo, inclusive naquilo que era tenebroso dos anos 2000, né? As pessoas não estão só querendo usar a cintura baixa, mas que já é tenebroso, né? Pelo amor de Deus, gente. Nossa, jeans de cintura baixa, pelo amor de Deus. Mas as pessoas, além de quererem usar o jeans de cintura baixa, elas também estão querendo ficar cada vez mais esqueléticas, né? Essa cultura tá voltando. Então tudo bem se preocupar com a Maia nesse ponto, mas as pessoas têm atormentado ela demais e a gente não pode ficar atormentando as pessoas por causa do formato de corpo delas, né? Isso não é bem quisto, não. Isso não é uma coisa assim, sabe? Não é de bom tom. Não é de bom tom você atormentar as pessoas pelo formato de corpo delas. Até porque você nem sabe como é que isso vai atingir essa pessoa. Você nem sabe se aquela pessoa tá passando por um transtorno alimentar. E vou dizer aqui, hein, que se uma pessoa tá passando por um transtorno alimentar, você ficar o tempo inteiro ressaltando que ela tá magra demais e que ela precisa comer, acaba sendo só um incentivo para que ela fique cada vez mais magra, porque ela vai ver isso como um elogio. A sua preocupação, a pessoa que está em transtorno alimentar, que está em anorexia e bulimia, muitas vezes vê como um elogio, vê como algo, tipo, apontando que ela de fato está no caminho certo. Então é meio difícil, assim, você também não tem que tratar como normalidade uma pessoa que está esquelética. É delicado, deixa isso para os psicólogos tratarem, tá? Deixa para os psicólogos tratarem disso, porque às vezes a gente, na intenção de ajudar, acaba piorando a situação. Mas enfim, a Maia tá bastante magra e as pessoas têm atormentado ela com isso. E uma recente declaração que ela resolveu fazer na internet, que eu não sei se era uma live, se era um vídeo, se era sei lá o que exatamente que ela foi fazer, mas tem um vídeo dela circulando na internet aí, nem sei pra qual plataforma foi, não sei se foi um story de Instagram, não sei se foi alguma coisa de TikTok, um Reel, sei lá o que que foi, né? Mas ela falou em uma recente declaração, que foi, né, gravada, que ela não está tão magra assim. A declaração dela, não vou passar aqui pra vocês, mas vocês podem ver na caixa de descrição aqui, que vai estar o linkzinho bonitinho, certinho. A Maia, ela dizia que ela estava, né, que as pessoas estavam falando que ela estava muito magra, mas que na verdade ela estava longe de estar muito magra para as pessoas ricas, né? Ela falou que para as pessoas de alta sociedade, você ser uma pessoa magra é o que é o padrão de beleza. E que as pessoas que são mais simples, foi esse termo que ela disse, né? Que as pessoas que são mais simples, ou seja, você que é pobre, você tem um padrão de beleza que é de pessoas mais cheinhas e tudo mais. E aí ela conta uma história para ilustrar, que é uma história que, né? Enfim, já foi contado algumas vezes. Ela disse que viu isso na faculdade de moda dela. Não sei se foi na faculdade de moda dela. Mas é uma história um pouquinho conhecida, que não sei qual rei, né,
tava muito gordinho, porque o padrão ali, as pessoas que tinham mais dinheiro acabavam que tinham mais acesso à comida, e as pessoas pobres acabavam que eram mais magras, e as pessoas que eram ricas, elas eram mais gordas. Só que, né, eles estavam ficando muito gordos, e aí um rei específico mandou estreitarem a porta da sala de jantar, porque assim as pessoas só iriam conseguir entrar ali para se alimentar durante o jantar se elas passassem pela porta, né? Então era uma porta estreita que obrigava as pessoas a ficarem magras, porque se elas não passassem por aquela porta, elas não iriam jantar. Isso dentro do castelo, dentro do palácio lá dele e tudo mais, né? Essa é a historinha que ela conta para dizer sobre como o padrão de beleza dentro da alta sociedade passou a ser um padrão de beleza extremamente magro. Essa história é verídica? Provavelmente não, tá? Não que a Maia não tenha ouvido isso, mas essa história específica provavelmente é só um conto, uma alegoria para explicar isso e tudo, né? Mas o ponto é que, de fato, dentro das classes mais altas, eles costumam cultuar mais a magreza. Dentro da moda, do cenário de moda, magreza costuma ser cultuada. Então o que a Maia falou não é mentira. Mesmo que talvez ela não tenha ouvido essa historinha na faculdade de moda dela, se ela tenha ouvido essa história em outro canto, que essa história não seja exatamente verídica, ainda assim é um fato de que dentro das classes mais altas, o padrão de beleza é você ser magérrima. A gente pode fazer aqui toda uma construção, né, sobre como que isso passou a ser um padrão de beleza, sobre como que o acesso à comida dentro do processo capitalista aumentou e a comida de baixa qualidade é o que mais tem no prato das pessoas mais pobres, fazendo assim com que as pessoas mais pobres ganhassem peso com mais facilidade, o que fez com que as pessoas ricas, que têm uma alimentação melhor, têm acesso a mais nutricionistas e tudo mais, ficassem com um peso cada vez mais baixo, enquanto as pessoas mais pobres ficavam cada vez mais gordas. E o quanto que o padrão de beleza, que antigamente era justamente da pessoa ser um pouco mais cheinha, ter um pouco mais de curvas, já que isso indicava uma boa alimentação, virou ao contrário. As pessoas gordas, elas costumam ser ali, né, o que a sociedade vê como exemplo de uma alimentação ruim, de uma alimentação pobre, enquanto pessoas magras costumam ser o exemplo do que as pessoas veem como uma alimentação balanceada. E a gente ainda tem, né, tudo isso sendo mais explicitado a partir do momento em que musculação começou a ser uma grande coisa, assim, né? Que as pessoas começaram a praticar musculação. A gente até poderia entrar em todos esses pormenores, mas isso eu vou deixar pra Beta, né? Porque a Beta Boixá, ela fez um vídeo muito bom falando sobre isso, né? Pegando esse ponto da Maia. E você pode ver esse vídeo clicando em link da caixa de descrição, porque é o link que vai estar aqui embaixo. Então a Beta, ela anda muito por esses pontos. E esse não é o ponto que eu quero andar aqui. A Beta até tocou um pouco no ponto que eu quero tocar aqui com vocês, porque o ponto que eu quero tocar é sobre como a pressão estética pela passabilidade atinge pessoas trans em diferentes contextos sociais. É esse o ponto aqui. Ponto que a Beta tocou lá e que eu também quero tocar. Porque eu acho que ficar falando sobre a gordofobia e o elitismo da Maia Massafera é uma coisa que muitas pessoas já fizeram, principalmente pessoas cisgênero já fizeram isso muito bem e tem que falar mesmo, tá? Ela foi gordofóbica, ela foi elitista. Mas vamos tocar aqui na questão da passabilidade. Caso você seja uma pessoa cisgênero e não saiba, passabilidade é quando a pessoa trans não é vista primeiramente como uma pessoa trans. Quando ela chega nos lugares, as pessoas não identificam de cara que ela é uma pessoa trans. Olham para uma mulher trans e veem apenas uma mulher até o ponto de saberem que ela é uma mulher trans. Olham para um homem trans e o veem apenas como homem até o momento de saberem que se trata de um homem trans. Isso é a passabilidade. Minha saia tá subindo, oh meu Deus. Mas a passabilidade, né, ela é algo que é muito buscado por pessoas trans, de qualquer grupo social, em qualquer contexto, pessoas trans costumam buscar a passabilidade. Não por uma questão simplesmente estética, né, porque, ai, olha só, eu vou estar sendo vista como... Não é só por isso, mas é até por uma proteção. É para ser mais aceita nos ambientes e assim sofrer menos violência nesses ambientes. Eu, Samantha, por exemplo, tenho passabilidade. Minha passabilidade é bastante alta. Se eu ficar caladinha nos lugares, as pessoas vão me ler apenas como uma mulher. Quando eu abro a minha boca e começo a falar com a minha voz de travesti, aí as pessoas, elas se assustam um pouco. Muitas vezes elas ainda acham que eu sou uma mulher cisgênero que tem uma voz um pouco mais grave, até o momento em que eu falo que eu sou uma mulher trans. Ou seja, isso me blinda de diversas violências que eu poderia sofrer
nos momentos em que eu saio da minha casa. Porque as pessoas, elas olham pra mim e não veem uma travesti, elas veem uma mulher cisgênero. É isso que elas imaginam. Então, isso é passabilidade e pessoas trans buscam passabilidade por conta dessa segurança que a passabilidade traz. Mas é uma segurança só até a página B, tá? Porque a partir do momento que as pessoas cisgênero sabem que você é trans, aí você tá passível de sofrer toda a transfobia social. Porque aí você já é tida como aquele alvo, né? O alvo, ele aparece, assim, nas suas costas. Então tem muitas pessoas trans que se iludem muito com a passabilidade, né? Porque a passabilidade, ela te blinda de diversas violências, mas ela não te blinda de todas as violências. Então isso é algo que você tem que ter na sua mente. Que a passabilidade, ela não vai te tornar uma pessoa cisgênero aos olhos da sociedade. Mas enfim, nessa busca por passabilidade, nós fazemos várias coisas que às vezes são até perigosas. A gente faz uma transição hormonal, né, que ela acalma a nossa disforia, e a nossa disforia, ela vem muito por nós mesmas, né, pela percepção corpórea que nós temos, mas também pelas pressões sociais externas, pela forma como a sociedade vai nos tratando. Então, a hormonização, ela acalma muito essa disforia, a gente adota determinados tipos de vestimentas, a gente faz tudo aquilo que está envolto na nossa transição, visa acalmar uma disforia, e em muitos momentos tem ali uma busca pela passabilidade embutida na nossa transição. Não que a gente transicione só pela passabilidade, mas isso costuma ser, sim, algo que motiva muitas de nós, né? E nessa busca por passabilidade, muitas injetam silicone industrial, muitas fazem procedimentos estéticos que são perigosos, muitas abrem mão ali de diversas coisas que elas poderiam ter de material, de bem material para investir em cirurgias e tudo mais, né? Então a busca por passabilidade muitas vezes ela nos leva a diversos tipos de adoecimento psicológico e a diversos tipos de procedimentos que podem ser perigosos para nós, né? Então a busca por passabilidade muitas vezes ela nos adoece. E aqui que tá, nós que somos pessoas trans temos que ter em mente de que nós vamos sempre ser pessoas trans, né? Então mesmo que a gente atinja uma passabilidade, isso vai continuar acontecendo. Então, é importante que a gente saiba que o nosso corpo ele tem um limite ali de até onde pode se chegar perto de uma passabilidade de forma saudável. E a gente precisa sempre ter isso em mente. Por isso que é tão importante que a gente faça terapia, né, enquanto está em transição de gênero, porque a terapia psicológica, com um psicólogo de verdade, tá? Não vai fazer terapia com gente que não é nem formada em psicologia, pelo amor de Deus. Mas enfim, a terapia ela pode ir auxiliando a gente a conseguir aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né? Porque tem diversas coisas no nosso corpo que a gente não vai mudar. Eu não tenho como mudar, por exemplo, o tamanho das minhas mãos, o tamanho dos meus pés. Eu não tenho como mudar tanto a minha voz. Eu até posso fazer uma cirurgia na minha voz, mas não vale a pena, né? Não vale a pena. Na maioria dos casos, a cirurgia ela não é tão satisfatória. Você ainda tem riscos grandes na cirurgia de voz e tudo. Então, enfim, a gente tem que ter em mente que o nosso corpo tem um limite. E a gente tem que ver aquilo que a gente pode mudar, aquilo que a gente não pode mudar e aquilo pelo qual a gente está disposta a assumir alguns riscos na mudança. Então, fazer terapia é muito importante, tá? É muito importante. Mas vamos lá, né? Padrão estético da sociedade é uma coisa que atinge a todas as pessoas que estão em sociedade. Desde homens cisgênero até mulheres cisgênero e até pessoas LGBTQIA+. E os padrões sociais, assim, os padrões de beleza de mulheres que a gente tem atualmente é de uma magreza. De vez em quando a gente entra ali num padrão de beleza que é mais curvilíneo e de vez em quando a gente volta para esse padrão de beleza extremamente magro. A gente está nesse momento entrando nesse padrão de beleza feminino extremamente magro. Quando a gente fala de pessoas trans, aí a gente muitas vezes está buscando ter curvas, né? Mulheres trans buscam muito ter curvas, porque quando a gente coloca um seio, quando a gente aumenta o quadril, a gente fica com aquele desenho mais violão, a gente acaba adquirindo uma forma que dá mais passabilidade pra gente. Não necessariamente que a gente vai ser tida como mais bonita, mas que dá mais passabilidade, né? Eu posso falar por mim, Samantha, né? Eu coloquei silicone, acalmou muito minha disforia, mas foi uma pressão, sim, que foi mais social, né?
para eu parar de ser vista como uma adolescente, por exemplo, e também para eu atingir mais a tal passabilidade. Mas eu não tinha uma super disforia com o meu seio, igual eu tinha com o meu genital, né? Que eu fiz uma cirurgia de designação sexual. E as cirurgias que eu fiz, né, foram justamente essas, cirurgias que envolvem a minha transição de gênero. Foi a minha aspagem do pomo de Adão, foram os meus implantes mamários e foi também a minha cirurgia de designação sexual. Essas foram as cirurgias plásticas que eu fiz, né? Não fiz feminização facial, nem nada do tipo, porque às vezes as pessoas me perguntam isso, não fiz. Daí mesmo foi... E também não coloquei silicone industrial em nenhuma parte do meu corpo, não, tá? Isso daí foi mesmo um trabalho tanto de academia quanto a ação dos hormônios no meu corpo, porque eu faço, né, administração de hormônios. Desde o início da minha transição, eu administro hormônios no meu corpo, né? Eu faço a terapia hormonal. Enfim, muitas vezes nós buscamos ser curvilíneas, a gente busca ter esse corpo mais violão, porque assim a sociedade vai ver mais a gente como mulher. Mas dependendo de alguns contextos que a gente esteja, o padrão de gênero feminino não é curvilíneo. E aqui entra na Maia Massafera. A Maia Massafera, ela é rica. Ela pertence à elite brasileira? Não. A Maia Massafera, ela tem dinheiro o suficiente para estar dentro da elite brasileira, mas ela não pertence à elite brasileira. Até porque, né, ela é uma pessoa super exposta, e além de ser uma pessoa super exposta, ela faz coisas que a elite não olharia e veria com bons olhos, né? Porque não basta você ter dinheiro para você pertencer à elite. Não basta só isso. Você precisa ter todo um comportamento conservador que está atrelado às elites, né, que a gente tem aí ao redor do mundo. Então a Maia Massafera, ela é uma mulher trans, ela não vai ser bem vista dentro da elite. Porque além de ser uma mulher trans, a Maia Massafera, ela usa muito de sensualidade ali, né? E a Maia Massafera, ela faz publicidade de jogo de tigrinho, umas coisas que não é bem vista, assim. A produção de conteúdo dela na internet não é uma produção de conteúdo que conversa com a elite de fato. Conversa com uma coisa, assim, mais, sei lá, Virgínia Fonseca, por exemplo, né? Que tem bastante dinheiro, mas ela também não é exatamente elite, sabe? Ela não é exatamente elite. Então a Maia Massafera, ela não é elite, por mais que ela ache que ela seja elite, mas ela tem esse dinheiro todo. E dentro da elite brasileira, que é o ponto que ela busca chegar, mesmo que ela não pertença a esse ponto, é o ponto que ela busca chegar, tem um padrão de beleza magérrimo. Então, a Maia Massafera, a passabilidade, a forma como ela vai buscar a passabilidade é diferente da forma como pessoas trans que estão em outras classes sociais vão buscar. Enquanto muitas de nós buscam ter cada vez mais seios grandes e bunda grande, a Maia vai buscar ser muito magra. Ela vai buscar ter um seio de silicone, sim, ela colocou silicone, mas ela vai buscar ser muito magra. Enquanto muitas de nós quer ter a perna mais grossa, a Maia vai querer ter a perna mais fina. Porque quanto mais magra ela tiver, mais passável ela vai estar dentro desse contexto social em que ela quer estar inserida. Porque, volto a dizer, a Maia não é elite. Ela tem dinheiro. Ela compra acesso em vários meios de elite. Ela compra a presença dela em vários pontos de elite. Mas ela não é elite. Enfim, a passabilidade, ela é buscada de diversas formas diferentes, dependendo do contexto que você está inserida. Se você está inserido em um contexto de prostituição, por exemplo, você vai buscar uma passabilidade que ela seja muito mais atrativa para os homens que vão buscar os seus serviços, né? Se você está dentro de um contexto de classe média, aí você vai buscar uma passabilidade que esteja dentro do padrão vigente da sociedade, mas que ainda assim tenha curvas o suficiente para quando você estiver andando na rua, as pessoas elas não olharem para você e ficarem na dúvida se você é cis ou se você é trans. Se você está dentro de uma elite magérrima, ou buscando entrar dentro dessa elite magérrima, provavelmente você vai buscar ser o mais magra possível. E aqui pode entrar vários transtornos alimentares decorrentes dessa busca por passabilidade. Muitas mulheres trans têm transtornos muito grandes, porque muitas delas, né, apesar de buscarem ter um corpo um pouco mais curvilíneo, ainda assim busca ser extremamente magra, e aí vão tendo vários transtornos alimentares
concomitantes, porque a pressão estética atinge todas as mulheres, principalmente as mulheres que estão em situação de mais vulnerabilidade. E quando a gente está falando de mulheres trans, o posto de mulheridade nos é negado constantemente. A gente tem que estar sempre afirmando socialmente que nós somos mulheres. Então a pressão estética, ela age sobre nós de uma forma, muitas vezes até mais dura do que age em cima de muitas mulheres cisgênero. Porque é isso, se a gente não estiver dentro daquele padrão de beleza, a gente não vai ser apenas consideradas feias, mas muitas vezes a gente, além de ser consideradas feias, a gente vai ser consideradas não mulheres. A gente vai ser consideradas homens. Então, a Maia Massafera, ela tá extremamente magra, ela tá buscando estar extremamente magra, visando esse padrão de beleza da elite, é uma coisa que é muito mais triste do que qualquer outra coisa, sabe? A gente tem sim que apontar uma transfobia, a gente tem sim que apontar uma elite, um pensamento elitista vindo ali pela Maia, mas a gente tem que ter noção do quanto que isso fere ela e do quanto que ela pode estar o quanto que ela pode estar se prejudicando para entrar dentro disso. Porque a disforia, ela tem um fator social muito forte, né? E a Maia, ela tá dentro dessa pressão muito forte pela magreza extrema. E é curioso, né? Porque o público da Maia fica o tempo inteiro dizendo que ela deveria engordar um pouco mais, né? E o tempo inteiro que você vai ver as pessoas falando sobre a aparência da Maia Massafera, geralmente as pessoas elas falam que ela tá feia por ela tá magra, né? Mas ela ainda assim continua buscando estar mais magra. Porque assim ela vai estar dentro do padrão que ela acha que pertence, que é o padrão da elite. É complexo como que os padrões de beleza, eles agem em cima de mulheres trans, né? Porque pega aquilo que atinge as mulheres cisgênero e adiciona uma camada, que é a camada da busca por ser reconhecida enquanto mulher. Mas olha, a gente nunca vai ser tida como mulher pela maioria das pessoas, não. A gente sempre vai ter uma questão ali. A gente sempre vai ser tida como meia mulher. Que é o ponto que eu falei, inclusive, em um vídeo recente daqui do canal, né? Que eu falo sobre o porquê que os conservadores nos odeiam tanto. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É um vídeo bem interessante, que eu falo sobre como esse ódio vem tão forte desse lugar de meia mulher que eles nos empurram. Que a gente pode satisfazê-lo sexualmente, mas a gente não é mulher ainda, né? A gente só tá ali pra satisfazê-los. Uma questão que envolve muito reprodução e tudo mais, né? Mas é muito triste ver a Maia achando que ela não está magra o suficiente, né? Que ela tá longe de estar magra demais, né? O que, enfim, talvez ela até queira ficar mais magra do que ela já tá, né? Então isso é muito triste. Eu espero muito que você que esteja me assistindo não caia nesse discurso, tá? A gente tá vendo a magreza extrema voltando a ser uma trend, nunca deixou de ser, né, mas tá mais forte do que tava há, sei lá, 5 anos atrás, mas não cai nessa não. Busca ter uma vida saudável, com uma alimentação saudável, tendo atividades físicas para você conseguir fortalecer sua musculatura, mas, sabe, ainda assim se alimentando, porque ter uma alimentação saudável é você comer o suficiente, né? É você conseguir ter bons exames médicos, por exemplo, né? É você conseguir viver ali sua vida de forma plena, sem você estar passando fome. Porque se você está passando fome, se você está com fome na maior parte do seu tempo, é porque talvez você não esteja tendo uma alimentação muito saudável. Aí vale a pena você procurar uma boa nutricionista ou um bom nutricionista, né? Que não vise apenas te emagrecer, mas vise te deixar saudável. Busque ali médicos, né, que tentem te auxiliar nesse processo e tudo. E busque fazer terapia também, que é super importante que a gente faça terapia para que a gente consiga vencer transtornos alimentares e coisas do tipo. E se você está se perguntando, não, eu, Samantha, nunca tive transtorno alimentar, não. Pelo contrário, né, eu comia bastante assim, mas sempre de forma ok, tá? Também não tinha compulsão alimentar, não. Minha alimentação sempre foi assim, quantidades ok. Como muita besteira, tá? Eu como besteira pra caramba, mas eu também tô sempre fazendo exames
e eles estão sempre bons, eles estão sempre tranquilos e tal. Então não, eu não tenho, nunca tive transtorno alimentar. Mas se você tem, procure ajuda. É meio clichê falar isso, é meio clichê. Mas nesse caso, clichê é clichê por um motivo. Então procure ajuda, não caia nessas trends de TikTok, de Instagram, que são as novas capas de revista. Não caia nessa, tá? Não tente fazer dietas ridículas visando entrar num padrão de beleza que só vai tirar a sua saúde, que vai fazer o seu cabelo cair, que vai fazer com que você fique ali definhando. Então, não entre nessa. Busque mesmo fazer terapia se você tem esse pensamento de que você precisa estar sempre magra demais, tá? Ou se você tem uma compulsão alimentar que te faz comer exageradamente, enfim. Busque ali um equilíbrio. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você não tem o que comentar, coloca aí, sei lá, um emoji de comida. Qualquer comida aí, coloca um emojizinho de comida, porque é importante se alimentar. Se alimente, isso é importante para você conseguir manter o seu corpo funcionando, para você conseguir ter ATP, para você conseguir ter energia e também para você conseguir alimentar a sua massa muscular. Então coloque aqui um emoji de alimento, de qualquer coisa assim, se você não tiver o que comentar. E se você tiver o que comentar, comenta aqui o que você acha de tudo isso que eu falei. Você também deve copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque assim ajuda também o meu conteúdo a chegar em mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!